Boa noite, irmãos. Graças e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa gratidão a você que nos assiste via transmissão do culto online. Que Deus possa continuar te abençoando, te iluminando. E também reforçamos o convite para que você esteja aqui no nosso culto presencial aos domingos às 18h30. Agradecemos mais uma vez a nós que estamos aqui. Que Deus nos abençoe também em todos os atos deste culto. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo durante o culto, nós entregamos e consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta da igreja. Eleição de oficiais. Considerando o crescimento dos mandatos de nossos 2 presbíteros, um diácono e uma diaconisa, faz-se necessária uma nova eleição, que será realizada na Assembleia do dia 20/11. Para tanto, o pastor criará hoje um grupo provisório de WhatsApp, eleição oficiais, e nele colocará o nome de todos os membros professos da igreja, que são 22 no total, e que podem ser indicados. Até o dia 28, às 20 horas, ou seja, até a próxima sexta-feira, todos os membros professos deverão indicar o nome de 3 presbíteros e 3 diáconos, ou diaconisas. As indicações deverão ser enviadas diretamente no WhatsApp particular do pastor Edrei, porque o grupo também que será enviado não será possível envio de mensagem por ali, só para receber a informação. Então, a indicação será enviada no WhatsApp particular. Dos atuais membros do conselho, poderão ser indicados um presbítero e um diácono ou diaconisa, e indicar mais 2 novos presbíteros ou presbíteras e 2 novos diáconos ou diaconisas. Em seguida, os 3 nomes mais indicados para presbítero e os 3 ou presbítera e os 3 mais indicados para diácono e diaconisa serão consultados se aceitam ou não as indicações. Caso algum deles não aceite a indicação, será feita uma nova consulta aos membros. Todos que aceitaram as indicações, no dia 20/11, às 9h30, passarão pela eleição em Assembleia Extraordinária e os eleitos serão instalados em culto público a ser marcado. Por que isso? Em virtude da pandemia, o mandato nosso, de todo o Conselho, já se encerrou. Mas como nós ficamos praticamente 1 ano e meio parado por causa da pandemia, e agora estamos voltando, graças a Deus, já há um bom tempo, já se faz necessário essa nova eleição do Conselho. Oração pela família. Nessa semana estejamos orando pelos irmãos Jonatas, Josi, Gabriel, Giovana e o Heitor. Missão Portas Abertas. Igreja perseguida, 37º país,
da lista mundial dos países perseguidos é a Cuba. Nós nos encontramos na garagem da minha casa e em casas em bairros diferentes, porque até hoje não temos um prédio e nem mesmo a possibilidade de registrar legalmente a nossa igreja. Pastor Luiz, seu dono cristão, perseguido em Cuba. Então vamos orar por este país, vamos interceder a Deus para que livre essa nação. E ao mesmo tempo agradecendo a Deus que ainda somos uma nação livre, tenho certeza que seremos também por muito tempo. Então, em continuação com o aviso da eleição de oficiais, a convocação de Assembleia Extraordinária. Também no próximo culto, essa convocação estará no mural. O presidente do Conselho, o Emerson, de acordo com o artigo 28, inciso 1 do Estatuto desta Igreja, convoca todos os membros professos para a Assembleia Extraordinária, que acontecerá no dia 20 de novembro, às 9h30. Então, é na parte da manhã, no mesmo horário que a gente estaria em escola dominical, com o objetivo de eleger 3 presbíteros e 3 diáconos. Desde já estejamos orando pela Assembleia e participem pontualmente da mesma. Leitura diária, façamos uso das indicações bíblicas, de segunda a domingo, com textos bíblicos para a nossa edificação e comunhão com Cristo. Outubro Rosa é uma campanha anual, realizada mundialmente, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então vamos também ajudar a espalhar essa campanha para a sociedade. Que Deus nos abençoe no culto. Pastor Adriano. Boa noite, irmãos e irmãs. Uma alegria mais uma vez nos reunirmos em culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Uma alegria mesmo colocarmos também diante de Deus neste culto especial alguns pedidos de oração. Eu gostaria de mencionar, uma vez que faremos também a nossa oração particular e silenciosa. Então esteja orando, por favor, pela Lene, é uma conhecida nossa de Apucarana. Ontem passou por uma cirurgia, precisou amputar uma das pernas, está se recuperando bem, graças a Deus. Meu pai e minha mãe, que hoje completam 51 anos de casamento. Dona Thelma, que fez aniversário ontem também, orarmos por ela. Orarmos pelo Jonathan, a Josi, o Heitor, a Gabriela, a Giovana. Também orarmos pela Patrícia. Sexta-feira tem a qualificação do mestrado, então a coisa está bem agitada por conta disso, né? Está se preparando também. Orarmos pelo pai dela, o Rubens. O Rubens está muito bem de saúde. Também orarmos pelas eleições do próximo domingo e também já orarmos pelo culto que faremos em Londrina no dia 19 de novembro, um sábado às 7h30. Nós faremos um culto da nossa igreja em Londrina. Já temos um ônibus confirmado, conseguimos um ônibus, então poderemos ir de ônibus para esse culto. Então esteja orando. Também já confirmamos o lugar, será no templo da Igreja Anglicana de Londrina. Eles nos cederam o templo para realizarmos os cultos lá. Então vamos estar também orando por isso. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar então a Deus a nossa oração particular e silenciosa, colocando diante do Senhor esses motivos e também aquele que Deus colocou no seu coração nesta noite.
Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome desse Deus, que eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus e Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Somente por Cristo nós podemos invocar a Deus. E esse texto de Gálatas, no capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós louvamos ao Deus Pai e ao Deus Filho nesta noite, cantando com o hino 166. Exultamos-te, ó Deus Pai e Deus Filho, e nos reunimos para louvar a este Deus maravilhoso, que em seu Filho Jesus nos chamou, nos escolheu e nos salvou. Em seu Filho Jesus nós temos a vida eterna. Temos a certeza, ó Pai, de que nada e nem ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos,
em Teu Filho Jesus Cristo, temos a certeza, Senhor, de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, nosso coração exulta e se alegra pelo grande amor de Deus por nós. Amor que levou seu Filho a morrer na cruz, amor que nos perdoou, amor que nos resgatou, amor que nos reconciliou, amor que nos fez um povo novo, um povo regenerado, um povo que exulta e engrandece ao seu Deus por esse grande ato de amor. Aceite, Pai, o nosso culto nesta noite, e nós prestamos a Ti como fruto de lábios que confessam e que professam que Jesus Cristo é o Senhor. Aceite o nosso culto, aceite a nossa vida, aceita, Senhor Deus, aquilo que somos e como somos para o louvor da Sua glória. Assim oramos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos nos assentar. Vamos fazer juntos a oração responsiva, como está também expresso: somente em Cristo é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Leitura que está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido de forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém. Sentado, cantemos duas estrofes do hino 65, para confessarmos a Deus os nossos pecados. Seu
Deus os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Também diante de ti queremos colocar os nossos pecados. O Senhor os perdoe. Nós somos muito agradecidos pelo seu amor, pelo ato de amor que o Senhor tem por nós para com nossos pecados. Por isso estamos aqui, engrandecendo e louvando o teu nome. Fique conosco durante o culto, durante a semana, que a mensagem venha de encontro a cada coração. Em nome do seu Filho Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Que o Senhor possa ouvir a sua oração e que Ele, pela sua infinita graça, esteja perdoando os seus pecados, como diz o apóstolo Paulo, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Em pé, vamos continuar louvando a Cristo, porque somente a Cristo é que nós devemos louvar e glorificar o nosso Deus.
Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos cantar esse responso pela primeira vez? Aleluia! Quem é Jesus? Quem é Jesus? Com certeza, muitas respostas poderiam ser dadas a esta pergunta bastante simples até. Mas, na verdade, é bastante complexo tentar responder quem é Jesus. Lá na década de 70, o grupo Vencedores por Cristo gravou um disco chamado Se Eu Fosse Contar. E nele é um cântico chamado Nada Melhor. E a letra desse cântico diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como ele é. Filósofo, poeta, um líder ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante. Quando se sabe do seu grande amor, e é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Eu não consegui aprender a música porque é difícil essa música aqui. Se eu fosse contar, eu até consigo, mas esse aqui eu não consegui. Mas mesmo assim, a pergunta continua: quem é Jesus? E vejam só, os três credos da Igreja Reformada, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, eles, e outros credos também, eles nasceram exatamente para afirmar, reafirmar a toda a igreja, isso desde os primeiros séculos, quem é Jesus Cristo. Então, no credo apostólico, nós lemos o quê? Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor. No credo niceno, creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E o credo atanasiano professa o seguinte: logo, a fé correta é que criamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus tanto quanto homem. São três afirmações. E eu diria, irmãos, que com toda certeza, quando nós dizemos eu creio em Jesus,
nós estamos reafirmando não só uma fé, mas uma vida inteira devotada a Ele. Jesus está no centro da Escritura, tanto que Ele mesmo vai dizer que as Escrituras testificam de mim. No Antigo Testamento nós vemos as profecias dizendo assim: olha, Jesus virá. Já no Novo Testamento nós vamos ver a realização disso, porque Jesus já veio, Jesus está entre nós e nós cremos que Jesus voltará. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante que nós celebramos durante este mês, disse a seguinte frase: Jesus é a chave das Escrituras. A Escritura inteira e cada parte da Escritura só fala de Jesus. Por isso, a pergunta quem é Jesus já pairava desde a época em que Jesus estava aqui nessa terra. Há uma pergunta na Escritura que diz assim, e Jesus diz: o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Ou o que as pessoas pensam e dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E nas palavras de um teólogo reformado, John Stott, ele diz assim: há muitos Jesus nas prateleiras do mundo. As prateleiras do mercado religioso estão abarrotadas de Jesus. E muitas vezes até nós colocamos a roupa que nós queremos em Jesus. Nós colocamos em Jesus a crença que nós queremos, a filosofia que acreditamos, a ideologia que confessamos. Colocamos em Jesus os nossos sonhos, os nossos interesses, os nossos projetos. Entretanto, nem sempre esse é o verdadeiro Jesus. Há um outro teólogo luterano, Karl Barth, que diz assim: há por aí uma Jesusologia artificial. Uma Jesusologia artificial, porque proclama um Deus sem ira, traz ao mundo a ideia de um homem que não peca, uma mulher que não peca e um reino sem julgamento, além do que um Cristo sem a cruz. Jesusologia não é a mesma coisa que reconhecer a Jesus como Senhor e como Salvador. Por isso, de forma bem objetiva, eu digo a cada um de nós nesta noite que nós precisamos saber, crer e confessar, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pergunta é realmente essa: mas quem é Jesus? Quem é Jesus? E a resposta primeira a qualquer um de nós: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se alguém perguntar a você qualquer circunstância, está vindo, flui, quem é Jesus? Você vai dizer assim: Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos responder dessa forma: Jesus é o Filho de Deus. O anjo Gabriel, quando anunciou a Maria que Jesus nasceria, ele foi bem pontual em dizer assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus e você dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não só o anjo, o próprio Deus. Quando Jesus está sendo batizado, diz o texto que quando ele sai da água, uma voz do céu diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo.
os discípulos também: Senhor, quem as pessoas dizem que o Senhor é? E Pedro vai dizer assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando vamos para a cena da crucificação, Jesus já estava, diz o texto, já entregou o seu espírito. Um dos centuriões diz assim: realmente, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A pergunta 33 do Catecismo de Heidelberg pergunta assim: por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? E o Catecismo vai responder: porque só Cristo é o Filho de Deus, ao passo que nós, por sua graça e por sua causa, somos recebidos como filhos de Deus. Trocando em miúdos, bem no tempo, você só pode se considerar, ou você só pode ser reconhecido como filho de Deus, se você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu único Salvador. O evangelista João disse isso: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso vale um alerta a todos nós. Se alguém, em algum momento, em alguma situação, negar ou duvidar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tenha certeza que você está diante de uma manifestação do anticristo e do próprio diabo. Porque Jesus é o Filho de Deus, e é por sua graça, é por sua bondade, que nós somos também tornados filhos de Deus. Por isso não há como se considerar um filho de Deus se você não crer, não professar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Também, se Jesus é o Filho de Deus, você precisa saber, crer e confessar que Jesus Cristo é o único Senhor. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus? É. Jesus também é o único Senhor. Não há outro. Não há outra pessoa. Não há outro ser espiritual, seja de que esfera for e de onde for, que é Senhor de tudo e de todos. Então não basta apenas dizer: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É importante crer que Ele é o Filho de Deus e crer que Jesus Cristo é o único Senhor. O apóstolo Pedro afirmou isso. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Em Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Teve um pesquisador bíblico que teve a pachorra, como a gente diz, de pesquisar, ele não fez como de internet não, de pesquisar no Novo Testamento, e ele encontrou 55 nomes de Jesus. E destes, o título de Senhor, ele encontrou 350 vezes.
Jesus Cristo é o Senhor. E esta afirmação bem curta, Jesus Cristo é o único Senhor, é a mais importante confissão que podemos fazer. É a maior confissão de fé que os cristãos já encontraram e professaram, especialmente quando tinham diante de si um imperador romano que dizia: César é o Senhor, o imperador é o Senhor. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10:9, vai dizer assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele é o Senhor do mundo, da humanidade, dos poderes, das potestades. Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Eu cito sempre essa frase do Abraham Kuyper, do teólogo holandês, e eu citei esses dias e vou mostrar de novo, que ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é Senhor de todos, não clame é meu. Tudo o que temos e somos, e tudo aquilo que somos como pessoa, emocional, espiritual, social, psicológico, econômico, profissional, tudo isso pertence ao Senhor Jesus. E de forma também objetiva, precisamos crer e confessar que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Ele é sim o Filho de Deus? É. Ele é o nosso único Senhor? É. Mas Ele também é o nosso único e suficiente Salvador. Ele veio para buscar aquele que estava perdido, e o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o principal. E Cristo veio buscar os pecadores, no qual Ele se considerava o principal. E a salvação do eleito, a salvação da eleita, foi feita, planejada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E nós conhecemos a expressão de Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que o nosso destino sem Cristo é sim o inferno, sem choro e nem vela, ou se quiser com choro e com vela, sem Cristo como Filho, sem Cristo como Senhor e sem Cristo como Salvador. O destino de qualquer pessoa é a condenação, é o inferno. Não há o que fazer, nós estávamos condenados. Entretanto, Deus fez esta promessa que lemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a sua descendência depois de ti, em gerações, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Encerrando, nas palavras de um outro escritor, Henry Lau, escreveu um livro chamado O Evangelho em Gênesis. Ele escreveu assim: estas foram as primeiras palavras da graça ao mundo totalmente perdido. Gênesis 3,15, ele diz que é a grande palavra da graça ao mundo que estava perdido. Já João Calvino escreveu assim: a maldição de Adão é destruída pela graça de Cristo, e a vida que Cristo conquistou por nós derrotou a morte e procedeu de Adão.
E no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 29, por que o Filho de Deus é chamado de Jesus? Por que o Filho de Deus é chamado de Salvador? Ele responde: porque Ele nos salva e nos livra de todos os nossos pecados, e não se pode buscar ou encontrar a salvação alguma junto a qualquer outra pessoa. Ou seja, ser salvo em Jesus é ter a certeza de que se você fechar os olhos aqui, de que se você morrer, seja agora ou em qualquer momento, e isso vai acontecer, se você morrer e você fechar os seus olhos aqui, você abrirá os seus olhos na presença de Deus. Isso é ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. A certeza de que você crê e professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De que você crê e professa que Jesus Cristo é o único Senhor. De que você crê e professa que Jesus Cristo é o único Salvador. Ter essa certeza, ao fechar os olhos, você estará na presença de Deus. Não ter essa certeza, pode ter certeza que você estará diante do diabo, diante do inferno, e de lá você não vai sair nunca mais. Por isso, se alguém te perguntar quem é Jesus, não tenha dúvidas. Responda: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. E mais do que essas declarações, Jesus vive em mim. Eu vivo pela fé, eu vivo pela graça. E mais ainda, e principalmente, eu sigo a sua palavra, eu sigo as suas orientações, porque Ele realmente é que dirige a minha vida, agora e na eternidade. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar. Quem trouxer os seus dízimos e ofertas poderá fazer também enquanto nós cantamos.
Bem, que maravilha cantarmos Tu és a minha luz, a minha salvação, e reconhecer que Jesus é Senhor das nossas vidas, que Ele é o Filho de Deus e que podemos também confiar, descansar, como cantamos também, aguardamos a sua vinda. Nossa gratidão a todos que estão aqui, a todos aqueles que também assistiram, a minha mãe, meu pai, a Desi, a Lourdes, o Leandro, a Baota, a Dona Cleusa, a Ana, a Esperança, a Patrícia, o Jânio, a Jéssica, a Ludinha, a Deise, o pastor Sérgio, a Josi, também o filho Clécio, obrigado. E vamos orar, então, nesta hora. Também quero colocar diante do Senhor em oração, a indicação dos nomes para presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, pela nossa Assembleia também, lá no dia 20 de novembro. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa também a respeito disso, pode enviar para mim ou para o Emerson e a gente responde em relação à eleição e a esse processo todo que estamos iniciando. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por nos enviar do céu seu Filho Jesus e nos enviar, ó Deus, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, que por meio da sua maravilhosa graça, por meio da fé em Cristo, nós temos conhecimento da tua palavra e também, ó Pai, temos a certeza de que temos em Cristo Jesus a vida eterna em vez da condenação eterna, Senhor. Obrigado, Pai, por nos escolher antes da fundação do mundo para sermos seus filhos e filhas. E te bendizemos por isso, ó Deus, em meio ao mundo de tantas incertezas, de tantas dúvidas, em meio, Senhor Deus, ao mundo de muitos questionamentos a respeito da nossa fé e de quem é Jesus, que tenhamos a segurança de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Senhor de tudo e de todos e que Ele é o nosso Salvador. Ó Pai, te agradecemos por todos que estão aqui, todas que estão aqui, aqueles e aquelas também que estiveram online nesta hora. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de graça, guardados pelo Senhor, animados e fortalecidos em Cristo Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, a Lene, que passou por essa cirurgia, que o Senhor dê a recuperação a ela, que os medicamentos, ó Pai, estejam fazendo efeito, tirando a dor e trazendo alívio, Senhor Deus, também
para esta enfermidade. Te agradeço, Pai, por mais um ano de casamento do meu pai, da minha mãe, por nossa família. São 51 anos juntos e louvamos o Teu nome por isto, Senhor. Te agradeço também por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a nossa irmã Thelma no dia de ontem. Louvado seja o Teu nome, por ela, pelo seu esposo, pelos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos e bisnetas, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome, que o Senhor continue sustentando a sua vida com fé, com amor e com esperança, Senhor Deus. Pai, colocamos também diante de Ti nessa semana, o Jonathan, a Josi, Gabriel, a Giovana e o Heitor em nossas orações. Coloco diante de Ti o Seu Rubens, Pai da Patrícia, Senhor, a sua saúde física e emocional, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude nesta semana também a encontrarmos, ó Pai, em Ti a orientação para o tratamento, Deus. Senhor Deus, também colocamos diante do Senhor as eleições do próximo domingo. Que o Senhor conduza tudo e todos, porque o Senhor também é sobre tudo e sobre todos. É o Senhor que está à frente de reinos, acima de governos, e governa tudo com a Tua santa mão. Por nós aqui também, colocamos diante de Ti, Senhor, essas indicações de irmãos e irmãs ao presbiterato, ao diaconato da Tua igreja. E depois também a eleição em assembleia, Pai, que o Senhor oriente-nos, ajude-nos e instrua-nos para esse momento, ó Deus. Pai, te agradecemos por isso e te peço por fim que abençoes a Patrícia, que prepare-se para a qualificação do mestrado, esteja com ela e esteja conosco também esta semana. São esses, Pai, os pedidos que fazemos aqui. Mas sabemos que cada irmão e cada irmã também está colocando diante de Ti o seu pedido de oração, o seu motivo de gratidão. E em nome de Jesus, Pai, esteja nos atendendo em conformidade sempre com o Teu querer. E assim que oramos, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo e sobre todos, e para a qual vivemos para a honra, louvor e glória do Seu nome. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, os ensinamentos e a iluminação do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, e sobre vós permaneça agora e para todos sempre. Amém.